30 dias, greve do metrô completa um mês, sem qualquer perspectiva de negociação. Gasta muito e gasta mal. 90% dos brasileiros acham que impostos poderiam ser melhor aproveitados. Novo revés. Eduardo Cunha é derrotado 2 vezes em questão de horas. Recurso é negado e processo de cassação dele vai a plenário. Agora, com o novo presidente, Rodrigo Maia. Fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora, no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eduardo Cunha perdeu a batalha na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados acabam de negar o recurso que podia mandar o processo de cassação de volta ao Conselho de Ética da Câmara. A derrota vem horas depois de Rodrigo Maia, do DEM, ser eleito novo presidente da Casa. A gente conversa agora ao vivo com Isabel Mega, que tem mais informações. Olá, Isabel, muito boa tarde. O que acontece agora? Oi, Renata. Boa tarde a todos que nos assistem. Agora o caso vai finalmente para o plenário da Câmara dos Deputados. Bom, a gente teve um resultado aí de 48 votos pela rejeição do parecer do relator Ronaldo Fonseca sobre o caso de Eduardo Cunha e 12 votos favoráveis a esse parecer. Se o parecer tivesse sido aprovado, ele voltaria lá para o Conselho de Ética para que a votação no Conselho sobre Eduardo Cunha ocorresse novamente. No plenário da Câmara dos Deputados, a gente ainda não tem uma data, mas o novo presidente da Casa, Rodrigo Maia, promete não facilitar a vida dos aliados de Eduardo Cunha. Ele deu uma declaração exclusiva à nossa reportagem, ao repórter, aliás, Caian Messina. Eduardo Cunha contará com a proteção do comando da Câmara agora no resto do processo? Não, ele não tem nem a proteção, nem o pré-julgamento. Ele terá o respeito às regras do jogo, né? O processo dele está na CCJ, quando estiver pronto o plenário será julgado. Agora, será julgado numa semana onde o quórum for alto. Não adianta colocar para votar o processo do deputado Eduardo Cunha com 300 deputados na casa, porque aí vocês podem dizer beneficiou, prejudicou. Então nós vamos votar sim, quando estiver pronto o plenário, quando tivermos uma semana como a de hoje, com quase 500 deputados na casa. Pois é, foram 4 adiamentos até que, enfim, a gente tivesse esse resultado proclamado agora há pouco lá na Comissão de Constituição e Justiça. A gente, inclusive, tem imagens ao vivo lá da CCJ, no plenário 1 da Câmara dos Deputados. Bom, hoje ainda os aliados de Eduardo Cunha tentaram fazer novas manobras, mas não conseguiram. Pediram a leitura da ata novamente para tentar atrasar a sessão. Leitura foi negada pelo presidente da comissão, o deputado do PMDB, Osmar Serralho. Eles também tentaram protelar mais um pouquinho, entrando com requerimentos aí para tentar adiar a votação em mais 2 dias, mas não deu certo. Resta a gente saber agora que dia, afinal, a decisão vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Lembrando que para Cunha ter o mandato cassado é preciso os votos aí de pelo menos 257 deputados e, portanto, como vocês viram aí a fala do novo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a vida dos aliados de Cunha não deve ser fácil na volta do recesso em agosto. Renata. Isabel, muito obrigada, até mais. Aqui ao meu lado, Sérgio Amaral. Sérgio, isso a gente pode analisar como uma demonstração de que o Cunha vem realmente, o poder dele vem diminuindo junto à Câmara? Claro, o poder dele, ele continua tendo algum poder, visto que ontem na eleição de Rodrigo Maia, o Rosso, que era considerado um discípulo de Eduardo Cunha, teve 170 votos, isso não é pouco, claro que muitos desses são votos do próprio Rosso, mas muitos são considerados um espólio de Eduardo Cunha, mas é claro que aquele presidente da Câmara, que foi um dos presidentes, seguramente um dos mais poderosos de toda a história da Câmara, ele já não tem esse poder todo, isso ficou claro, inclusive agora na Comissão de Constituição e Justiça. A comissão tem 66 membros, 6 faltaram. Dos 60 presentes, apenas 12 votaram com Eduardo Cunha, 1/5, e 48 votaram contra ele. Então, mudou o vento, né, favorável a Cunha, mudou com toda certeza. Agora, isso que a Isabel disse é muito importante e o que foi dito também ao Caian Messina pelo Rodrigo Maia, que ele só vai colocar a cassação de Eduardo Cunha em plenário quando tiver
plenário cheio. Por quê? Porque com plenário vazio, seguramente ele seria acusado de estar beneficiando Eduardo Cunha, porque para a cassação são necessários 257 votos, que significa metade mais um de todo o quórum da Câmara. Quer dizer, se chegar lá, se tiver apenas 256 deputados, todos os 256 votarem contra o Cunha pela cassação dele, se for 256-0, ele mesmo assim ele não será cassado, porque para a cassação é preciso 257 votos. Então, justamente por isso, Rodrigo Maia está carregado de razão. Ele tem que esperar um dia de plenário cheio. Isso dificilmente vai acontecer ainda durante a Olimpíada, muito provavelmente na segunda quinzena, mas no fim de agosto, ele talvez consiga encher o plenário para finalmente fazer essa votação, Renata. Você acha que com o passar do tempo, né, essa história pode esfriar um pouco, até com relação aos jornais mesmo, e até com relação à própria população, e ele corre o risco de não ser cassado, assim? Olha, em política é aquela velha história do Tancredo Neves, né? A gente olha agora, é que nem nuvem, olha agora está de um jeito, daqui 10 minutos está de outro, mas é muito pouco tempo, um mês é muito pouco tempo para mudar esse estado de coisa, para mudar esse caldo de cultura que não é só lá dentro do Congresso, da Câmara, mas é também junto à sociedade brasileira. É isso aí. E olha, acidente grave na Épia Norte. 12 pessoas ficaram feridas depois de uma batida nesta manhã entre um ônibus e uma carreta. 2 das 3 faixas da pista que liga Sobradinho ao plano piloto foram interditadas, causando um congestionamento, imagine você, de mais de 4 horas. As imagens feitas pelo Corpo de Bombeiros mostram o momento do socorro no local. Um militar entra no ônibus para atender os passageiros. O acidente foi por volta das 6 horas da manhã, perto do Córrego do Torto. Uma carreta bateu na traseira do coletivo da empresa Piracicabana, que vinha de Planaltina sentido plano piloto. A corporação não informou quantas pessoas havia dentro do ônibus, mas 12 tiveram ferimentos leves. O trânsito na descida do Colorado foi bloqueado. 2 das 3 faixas foram interditadas. Uma grande lentidão se formou na região. Até a faixa reversa teve pontos de retenção. A EP é considerada uma das pistas mais movimentadas do Distrito Federal, com 36 quilômetros de extensão. Haja paciência, né? E a greve do metrô completa um mês. A categoria segue pedindo reajuste salarial e a convocação dos últimos aprovados no último concurso também. Há 30 dias, o serviço funciona apenas nos horários de pico, prejudicando cerca de 170 mil passageiros. Um mês de greve e nada de negociação. Os metroviários pedem a convocação de aprovados em concurso público e a reposição da inflação anual. O presidente do metrô diz que a pauta dos trabalhadores coincide com o interesse da empresa. Então, qual seria, afinal, a dificuldade para chegar a um acordo? Infelizmente, a lei de responsabilidade fiscal é clara. Em função do Distrito Federal, como vários estados da federação já ultrapassou o chamado limite prudencial, então o GDF e o metrô estão proibidos por lei de gastos com o pessoal. O Tribunal Regional do Trabalho tentou intermediar o diálogo, mas sem sucesso. Por determinação da Justiça e para aliviar o lado do passageiro, o metrô continua funcionando nos horários de pico, das 6 às 9 da manhã e das 5 às 8h30 da noite. Todas as faixas exclusivas de ônibus, menos as do BRT, também continuam liberadas para carros comuns. Mesmo assim, quem depende do transporte coletivo tem sofrido. Acaba atrapalhando, né, quem precisa pegar precisa do metrô para conseguir realizar os trabalhos, alguma coisa assim, mas fazer o quê, né? É o que tá tendo aí. A gente teve que sair mais cedo de casa para estar aqui até as 9 horas, porque 9 horas não funciona mais. Eu acordo mais cedo para pegar o metrô, porque se eu chegar aqui 9 horas eu não consigo mais entrar na estação para chegar no meu trabalho. Se eu não conseguir, eu tenho que pegar o ônibus ali em cima também, que é uma dor de cabeça terrível. Aí é isso aí, é uma bagunça terrível. Eles não pensam na gente, só pensam neles, né? O sindicato informou que há 900 aprovados em concurso aguardando convocação e diz que sem as convocações, o movimento continua.
o impasse ainda continua, né? Nós estamos buscando voltar à negociação depois do julgamento do TRT, mas infelizmente ainda nem governo nem empresa não convidou a categoria ainda para voltar para a mesa de negociação. O presidente do Metrô DF adianta que deve entrar com um dissídio de natureza econômica nos próximos dias. Uma audiência na Justiça que poderá acabar com a greve. O TRT vai dizer, não, podemos então criar uma exceção ao metrô para que ele pague o INPC e também autorize a contratação dos concursados, que nós vemos isso com bons olhos, mas a lei é muito clara. Ou então o TRT diz o seguinte, ó, não é possível em função da lei de responsabilidade fiscal, então você perde a motivação do movimento grevista e aí a greve tem que ser encerrada. É uma situação delicada, né, Sérgio? Porque, por um lado, você tem, de fato, aí, enfim, mais de 170 mil pessoas, né, sendo prejudicadas, mas, por outro lado, é um instrumento dos trabalhadores também, né? Olha, Renato, você tem razão. A greve é um instrumento legítimo de qualquer categoria profissional, de qualquer trabalhador, tirando, claro, aqueles em que a lei prevê, que até a Constituição prevê, em que serviços essenciais, serviços públicos essenciais, em que a greve é vedada legalmente, né? Então, a greve é sim um instrumento legítimo de luta de qualquer trabalhador. Agora, quando você começa a prejudicar 170 mil pessoas, 170 mil passageiros que são atendidos diariamente pelo metrô do Distrito Federal, aí a gente tem que começar a olhar isso aí com outros olhos. É verdade, quando diz o presidente do metrô, Marcelo Dourado, que ele não pode, ele está impedido de responder, de dar o que os trabalhadores pedem por conta da lei de responsabilidade fiscal. Essa é uma lei que existe. Ele, se descumprir essa lei, tanto ele como o governador do Distrito Federal ficam sujeitos até a parar na cadeia. Isso é verdade. E ele disse que vai, nos próximos dias, procurar a justiça para tentar abrir uma exceção para o metrô. Olha, então por que esperar os próximos dias? Por que não fazer isso o mais rápido possível? Porque aí ficam os dois, a direção, né, o Estado e a classe trabalhadora ali do metrô, ficam prejudicando nada mais, nada menos que 170 mil pessoas por dia. Aí é mais do que prejuízo, né? Como diz o Cláudio Humberto, isso é uma baita sacanagem com a população. Verdade. Olha, não se esqueça, aqui na Band você tem um canal direto com a gente, é o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Band Cidade. Então anote aí o nosso número 999769204. E você vai ver a seguir, pesquisa mostra o que todo mundo já sabe. Brasileiro não anda nada feliz com a forma como o dinheiro dos impostos são gastos. O Band Cidade volta em instantes. Eu espero você.